Olá, eu sou Paula de Castro Nunes, doutora em saúde coletiva, e nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre séries históricas, alguns exemplos e os tipos de séries. Bom, esse vídeo ele trata um pouco mais sobre a introdução à epidemiologia. É um tema muito importante para a saúde coletiva e para a saúde de forma geral, porque ele trata de questões essenciais para você entender um pouco mais sobre o sistema de saúde público brasileiro. A introdução à epidemiologia, ela traz essa ênfase principalmente nos dados estatísticos, que são amplamente utilizados dentro dessa análise, desse monitoramento, da vigilância e de todos os aspectos que dizem respeito à epidemiologia de alguma forma. Então, vamos lá. Das séries históricas, a gente tem uma definição básica que fala o seguinte, que ele se refere, a uma série de figuras, tabelas, gráficos, que apresenta essa distribuição de um conjunto de informações, de dados, que estão relacionados a alguns fatores específicos, como, por exemplo, local, o tempo, o sexo, características desse território ou características daquilo que se quer estudar, E não necessariamente precisa ser um território, mas pode ser uma comunidade, um território específico onde você quer fazer uma política, onde você quer, por exemplo, abrir uma nova clínica de saúde da família, ou uma policlínica, ou um hospital. É importante a gente fazer esse mapeamento para entender um pouco mais qual é o público-alvo, de que forma que você vai atender as demandas desse público específico, E aí, para isso, a gente precisa delimitar esses dados estatísticos que vão nos dar subsídios, que vão nos dar essa gama de ferramentas para a gente poder trabalhar de uma forma mais assertiva, mais certinha, E a gente poder realmente prestar um serviço de maior qualidade para a população. Então, é importante que a gente entenda como que é feito, então, esses dados estatísticos, de que forma que eles são trabalhados na epidemiologia, na saúde coletiva, pelos gestores, pelas secretarias municipais de saúde, estaduais e pelo Ministério da Saúde. Tudo começa, na verdade, nisso aqui, olha, na coleta de dados. A coleta de dados, ela vai iniciar, ela vai ser iniciada coletando os dados mesmo da população. Mas é claro que a gente não vai de casa em casa procurando essas pessoas para trabalhar características locais, entender de que forma, qual é, por exemplo, a renda dessa família, quantas pessoas moram naquela casa, Esses dados iniciais a gente já tem coletados, muitas vezes relacionados ao território bem na ponta mesmo, tratando bem dessa população, a gente já tem esses dados coletados nos sistemas de informação. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, de dados governamentais, como, por exemplo, olha, a gente tem aqui o IBGE, o IPEA e os próprios dados do próprio Ministério da Saúde, Então, os dados que a gente trabalha no Ministério da Saúde são todos consolidados, estão todos dentro de um site que se chama DataSUS, Esse DataSUS, ele é muito importante para o Ministério da Saúde. É nele que a gente vai trabalhar esses dados de população, Claro que esses dados populacionais, eles também estão contidos dentro desses outros sistemas de informação governamentais, São sistemas que a gente acredita, são confiáveis, são sistemas importantes e que trazem um pouco dessa organização da nossa população de forma geral, Agora, se eu quero trabalhar, por exemplo, então, essa coleta de dados, Esses dados eles podem ser coletados de forma primária ou secundária, Os dados que são coletados de forma primária é o quê? É você na frente da pessoa, indo lá na casa da pessoa, perguntando lá, olha, quantas pessoas moram na sua casa? Quantas pessoas, qual é a renda da sua família? Não é assim? Quando existe um censo demográfico, por exemplo, quando está tendo o censo do IBGE, de que forma que eles fazem esse tipo de pergunta, Eles vão lá, é uma pessoa, lá vestida do IBGE, ele vai na sua casa, ele traz um laptopzinho, não é assim? Um tablet, e ele vai te perguntando ali, qual é a renda da família? Quantas pessoas moram aqui? Tem quantos filhos? Quantas televisões tem na sua casa? Quantas geladeiras? Quantos quartos? Quantos cômodos? Por que eles fazem isso, Para que serve isso?
para a gente conseguir ter acesso a informações da nossa população de forma geral. E para que a gente possa fazer políticas informadas. De que forma, né? O gestor que está lá no Ministério da Saúde, né, um ministro, enfim, como que ele sabe, né, qual é a necessidade, por exemplo, de uma população específica lá do interior de Roraima, né, lá do interior de Manaus, né, lá no interior da Amazônia. Porque existem esses dados que são coletados e que dão para os gestores essas informações mais precisas de qual é a necessidade daquela população. Então, eu consigo pegar o meu recurso, pegar o meu dinheiro e colocar exatamente aonde é necessário. Porque eu sei qual é a população que está precisando mais. Porque esses dados foram coletados pelo censo e eu sei quantas pessoas existem no Brasil em média. Claro que existe uma variação, né? Mas quantas pessoas existem no Brasil, qual é a nossa população, né? Qual é a população de cada município, né? De cada cidade, e qual é a necessidade de saúde de cada localidade. Isso é fundamental para que a gente possa ter políticas de saúde mais eficazes, tá? Então, a gente começa, então, né, como eu comentei com vocês, de dados primários, né, essa coleta feita de forma primária ou secundária. Né? O que é secundário? Alguém já foi lá e coletou diretamente aquela população e aí pegou depois esses dados, codificou, trabalhou esses dados e colocou lá no sistema de informação. Essa codificação, né, do dado primário para ele virar um dado secundário, a gente chama isso de tabulação, tá? O que é a tabulação? É eu pegar o dado, quantas pessoas moram naquela residência? Peguei lá meu tablet e cliquei lá, 3 pessoas, 4 pessoas, é uma família de 4 pessoas. É uma família lá com 2 filhos, né? Independente da configuração familiar. Muitas vezes a configuração familiar é um marido e uma esposa, é um marido e um marido, é uma esposa e uma esposa, ou muitas vezes é uma avó que mora com a mãe e que compõe também essa estrutura familiar. Tá? Então, essa tabulação, ela vai ser trabalhada dessa forma. Eu pego quantos dados, eu coleto esses dados primeiro, depois eu coloco eles em tabela, né, numa planilha de Excel, por exemplo, e aí depois eu crio aqui, né, após essa tabulação, e aí eu crio, então, essa organização, mas eu crio, então, aqui um banco de dados, tá? Isso é fundamental, tá? Esse banco de dados, ele vai trazer para mim essas informações e é dessa forma que eu consigo trabalhar a estatística, né? É dessa forma que eu consigo colocar lá, depois do Excel organizado, que eu já tenho todo o banco de dados, né? A gente chama de banco. Todo o banco de dados organizado, eu consigo aí sim levar, transportar, né? Exportar esses dados para um aplicativo estatístico específico. Então, a gente trabalha muito, por exemplo, em saúde coletiva, a gente trabalha com vários, na verdade, né? Mas a gente pode trabalhar, por exemplo, com o programa R, né, que é um software, ou a gente pode trabalhar, por exemplo, com SPSS, que é um outro software muito, muito utilizado, né? O R, por exemplo, ele tem uma característica dele ser livre, né? Ele é um software gratuito, então a gente consegue trabalhar sem ter conflitos de interesses, né? Os dados públicos, por exemplo, a gente usa muito R para trabalhar dados públicos, porque, inclusive, a gente tem menos recurso, né? Então, a gente não consegue comprar também um software que é muito caro, né? Normalmente, esse aplicativo, por exemplo, o SPSS, ele é institucional e ele é muito caro. Então, assim, a gente usa muito mais o R, né? É o R software, né? Que a gente usa muito para poder... É o RStudio, né? Que a gente usa muito para poder fazer. Então, essa série estatística que a gente está trabalhando aqui, tá? Após, então, essa organização do banco de dados, essa limpeza desse banco, essa organização desse banco de dados, a gente vai para a análise de dados. Então, que foi nesses aplicativos que eu comentei com vocês, que é o SPSS, é o R, enfim, uma série de outros, né? A gente tem o Stata, uma série de outros softwares, tá? Das séries estatísticas, então, especificamente, a gente pode falar da série temporal, a gente pode ter a série geográfica, a série específica, a conjugada e a histórica. Lá quando a gente trabalha muito com esses dados, a gente trabalha muito com séries históricas. O que seriam, então, séries históricas, né? Eu vou trabalhar com dados de tuberculose, por exemplo, do ano de 2010 até o ano de 2024.
né? Normalmente o sistema de saúde demora um pouquinho, o DataSUS ele demora um pouquinho, né, para poder organizar esses dados assim bem precisos. Muitas vezes a gente ainda tem dados de 2022 ou de 2023, tudo bem, não tem problema, né? Mas a gente trabalha com essa série histórica. Essa série histórica dá muitas ideias para a gente de informações, de políticas, de coisas que de comportamentos daquela doença durante o tempo, ao longo do tempo. Então, ali você consegue compilar, por exemplo, nossa, olha como é que cresceu a tuberculose ao longo do tempo, por exemplo. Ou então, a gente sabe, por exemplo, que tem um dado muito importante, né, que é a taxa de mortalidade infantil, que ela reduziu muito ao longo do tempo. Então, a gente, com a série histórica, você consegue ver se aumentou, se reduziu, qual é o lugar que reduziu mais, né? Qual é o tipo de taxa de mortalidade que reduziu mais, né? A gente tem uma subclassificação dentro da taxa de mortalidade infantil, então a gente tem ali a taxa de mortalidade neonatal, a pós-neonatal, né? Enfim, a perinatal, uma série de né? Uma série de tempo, né? Porque a gente acaba dentro desse 1 ano, né, de vida, desse primeiro ano de vida do ser humano, né, a gente tem então ali alguns períodos de tempo que a gente organiza para poder entender qual é o que está acontecendo, que está melhorando. Será que o sistema de saúde melhorou mais? E aí a gente conseguiu ter mais assistência ao parto? E aí essas crianças deixaram de morrer ali dentro do hospital, dentro do sistema de saúde? Ou a gente tem uma situação social acontecendo? Por que eu consigo delimitar isso? Pela série histórica. Porque com essa série histórica eu consigo dizer, nossa, olha, tá vendo? De 2000 a 2022, a 2023, a 2024, eu tenho ali essa série histórica que me mostra, né, que esse dado, esse indicador, né, essa taxa, ela está reduzindo. Então, ela está me trazendo o quê? Nossa, olha só, a gente conseguiu melhorar o índice. Então, a gente precisa avançar ainda muito, né? Mas a gente já está conseguindo um avanço importante dentro dessa área. Então, a série histórica ela vai trazer essa ideia para a gente de melhoria ou piora de algum indicador específico. E aí, o sistema de saúde ele vai trabalhar exatamente aí. Vocês entendem que toda essa questão estatística, ela vai dar para a gente essas ferramentas para a gente ter políticas de saúde mais, a gente chama de informadas, né? Baseadas em evidências. Que evidências são essas? São evidências estatísticas, né? São evidências que são fundamentais para que a gente possa fazer a tomada de decisão informada, tá? Bom, vamos lá. Aqui eu trouxe alguns exemplos de séries estatísticas. Primeiro, que é importante a gente entender o que é dado, né? O que é um dado, absoluto e o que é um dado relativo. Dado absoluto é isso aqui, óbitos maternos. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas morreram? Em 2010, a gente tem ali, os óbitos maternos foram 1.719 no Brasil inteiro, tá? Isso aqui é a quantidade de óbitos que houve. Mas a gente tem aqui a razão de mortalidade materna, que aí aqui é a taxa, tá? Que houve o quê? A gente fez esse dado aqui, né, que é o dado absoluto, e a gente fez ali o cálculo, né, teve ali um numerador, um denominador, e a gente acabou alcançando, então, essa razão, né? E qual que é a diferença a gente trabalhar a quantidade de óbitos para a razão de mortalidade? Primeiro que é fundamental para que a gente possa comparar locais, né? Então, é importante a gente entender o seguinte, se eu tenho aqui um número absoluto, mas isso aqui é Brasil inteiro, mas aonde que está morrendo mais pessoas? É diferente você dizer que morreram 10 pessoas numa população, numa cidade que tem 200 habitantes ou uma cidade que tem 1 milhão de habitantes, entende? Então, essa diferença é fundamental para que a gente possa analisar corretamente essa informação. Por isso que a gente trabalha com razão. A gente não trabalha tanto com número absoluto em saúde coletiva, né? Mas é muito importante que vocês entendam isso. A razão, ela consegue trazer para a gente essa comparação de localidades, porque a gente consegue entender isso, né? Se em uma população de 1 milhão de habitantes morrem 10 pessoas, é pouco, né? Você consegue entender que é pouca gente morrendo. Mas se é numa população de uma cidade pequenininha que tem 200 habitantes, você imagina? Então, 10 pessoas morrendo em 200 habitantes é bastante, né? Então, a gente precisa fazer essa comparação. E em nível
né, populacional, quando a gente está falando de, por exemplo, da região sudeste, ou da região nordeste, ou da região sul, a gente está falando de muitas pessoas, né? Então, a gente precisa trabalhar sempre com razão, com taxa, com coeficiente. Traz para a gente uma noção geral, né, de que forma a gente, então, consegue fazer essa comparação e essa organização, né, de estratégias também, né, para trabalhar essas questões. Então, aqui, o que a gente pode observar? Vamos lá, deixa eu só apagar aqui um pouquinho para a gente observar melhor. O que a gente pode observar? De 2010, tá? Vamos lá. De 2010 a 2022, houve o quê? Ó, a gente teve o quê? Esse aqui é uma série histórica, certo? É uma série estatística histórica. Aqui a gente tem o quê? Olha, os óbitos. Aqui a gente tem 1.370. E aqui a gente vê, ó, que em 2010 eram 1.719. Houve aumento? Não, houve uma certa redução. Mas, olha 2021 como é que aconteceu. A gente pode pensar em diversas questões em 2021, não é isso? A gente estava vivendo uma pandemia, o sistema de saúde estava todo voltado para organização e, enfim, e acesso, né, e cuidado a pessoas com Covid. E a gente pode pensar que houve uma desorganização do sistema de saúde para atender mais essas pessoas e morreram mais mulheres em maternidades, por exemplo. Ou a gente pode imaginar, por exemplo, que houve, na verdade, o maior número de óbitos de mulheres grávidas com Covid, né? Isso traz, na verdade, uma série de inferências sobre as causas, né? Essa série histórica, ela não me traz a causa. Eu não consigo, através desses dados aqui, entender o porquê que isso aconteceu. Mas eu sei que aconteceu. Eu sei que houve mais óbitos. Por quê? Olha aqui, ó. Eu estava vindo aqui com o normal, olha, 68,2, 64,8, 54,5, não é isso? Estava vindo aqui uma certa média, a gente tem aqui uma certa organização desses dados, mais ou menos variando, né? A gente tem aqui a variação, ó, a variação estava mais ou menos dentro de uma normalidade, né, de um padrão ali que estava acontecendo, inclusive com uma certa, né, ali, olha, diminuiu aqui, aumentou aqui, aí aumentou um pouquinho, diminuiu outro pouquinho e aumentou mais um pouquinho, mas assim, dentro desse padrão aqui. A gente vê que em 2020 começou a aumentar, né, e em 2021 houve essa explosão, né, de número de óbitos, né, dessa razão de mortalidade materna, né? O que é mortalidade materna? São as causas relacionadas à gravidez, né? E ao parto e ao pós-parto, né? Então, a gente tem aqui a mortalidade materna. São mulheres que morreram em decorrência, né, do parto, enfim, do pós-parto, tá? Da gravidez. E a gente tem aqui depois, olha como é que reduziu aqui em 2022, né? Então, a gente consegue aqui entender um pouco, né, dessa organização dessa razão, enfim, e dessa série histórica e estatística. Tá? Olha como é que é interessante a gente observar esses dados, como que é fundamental aqui para que a gente possa ter uma análise, né, desse nosso sistema de saúde brasileiro, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem os óbitos maternos agora, num outro tipo de organização, não é isso? A gente tem aqui ainda a série histórica, mas num gráfico. E ele vem tratando aqui, ó, da variação percentual em relação ao quê? Ao ano anterior. Então, se a gente tem aqui essa variação, então a gente tem aqui, olha, sempre leiam isso aqui de baixo, né? Sempre leiam essa legenda. Essa legenda, ela vai dar pra gente o quê? Que o azul é óbitos maternos e o vermelho é o quê? É essa volatilidade, né? É o quanto que variou ao longo do tempo, tá? Esse dado. Então, a gente tem aqui, ó, esses óbitos maternos variando e vocês viram, como a gente pôde ver ali na tabela, a gente aqui consegue avaliar um pouco aqui, ó, desse pico, né, de óbitos que aconteceu em 2021, tá? Exatamente aqui 2021, ó. E aqui eu sei que é 2021, certo? É só uma outra forma, né? E eu acho que é interessante sempre a gente olhar, olha como é que é mais, parece assim, intuitivo quando a gente olha o gráfico do que quando a gente olha a tabela, né? Então, vamos só voltar aqui para o slide anterior. Deixa eu dar uma apagadinha aqui em tudo, só para a gente poder
organizar aqui um pouquinho o pensamento, tá? Quando a gente fala aqui na tabela, é isso aqui que eu falo, tá? Lembra que eu falei para vocês de tabulação? A tabulação é isso aqui, ó. Quantas pessoas morreram? É o número absoluto. Depois a gente pode trabalhar, por exemplo, porque como é que a gente calcula, né, essa razão de mortalidade? A gente calcula em razão dos nascidos vivos, né? E então a gente tem esse cálculo. Então, é números absolutos por nascidos vivos. E a gente tem aqui essa razão de mortalidade. Olha que interessante. Como que aqui não fica mais difícil a gente avaliar? Não é que fica mais difícil, mas não é tão visual, né? E quando a gente trata, então, do gráfico, fica bem mais visual, né? Fica bem mais interessante da gente trabalhar. Então, essas visualizações são muito bacanas. E aí eu trouxe aqui para vocês essa outra forma de visualização que a gente tem aqui. Olha que bacana. Isso aqui a gente chama de dashboard, né? O que seria então o dashboard? O dashboard é justamente esse painel de dados que vai trazer para a gente aqui, olha, um gráfico, né? Um mapa. Lembra que a gente tinha falado ali da organização de mapas? A gente trabalha muito com isso na área de saúde e é uma forma de visualização muito interessante, porque clicando aqui, ó, clicando em cada estado brasileiro, você consegue ver, inclusive, como que essa análise aqui, no caso aqui de óbitos infantis, ela se organiza ao longo do território. Você pode trabalhar esses dados, né? Tá vendo? Num esquema de cores, você vê que aqui a gente tem, ó, quanto mais claro, menos óbitos infantis, e quanto mais escuro, né, a gente vê aqui nessa legenda, quanto mais escuro, mais óbitos infantis. Olha que interessante, olha que análise, como é que fica bacana a gente avaliar essa análise espacial, né? A gente chama isso de análise geográfica, análise espacial ou geoprocessamento. O geoprocessamento, ele traz para a gente essas informações que são muito interessantes para a gente avaliar o território nacional, né? Nesse caso, o território nacional. Mas a gente poderia, por exemplo, fazer uma lupa e olhar aqui, por exemplo, enfim, Distrito Federal, ou a gente poderia fazer aqui uma lupa e olhar aqui, né, uma região específica. E aqui, por exemplo, a gente consegue ver que, olha, em alguns lugares, né, do mapa, a gente vê que existe uma concentração maior de óbitos infantis, não é isso, ó? Fica mais escuro. Aonde que está mais escuro no mapa? Olha que bacana. A gente consegue ver que a região norte, uma parte da região nordeste, mas olha o Rio de Janeiro. Também está com uma corzinha um pouco mais escura. Então, a gente vê que tem mais óbitos infantis. Já aqui a gente vê na região sul, olha ali, ó, como é que a gente tem um padrão de cor mais claro. Então, a gente consegue ver que tem menos casos de óbitos ali infantis, certo? E aqui é uma outra forma também de visualização, né? Isso aqui é um dashboard que eu tirei do site da Fiocruz, né? De lá do CEE. E aí a gente trabalha aqui com taxa de mortalidade infantil. E aí aqui, ó, quanto maior o quadrinho, né? Quanto maior aqui, ó, esse quadradinho, maior também a quantidade de óbitos. Né? Você vê que, por exemplo, o Distrito Federal está pequenininho, Santa Catarina está pequenininho, Paraná está pequeno, Rio Grande do Sul está pequeno, né? Mas olha aqui, olha aqui, olha o Acre, como é que tá grande, né? Certo? Deixa eu apagar aqui, ó, tá? Para vocês verem melhor. Bahia tá grande, né? Maranhão, por exemplo, não tá tão grande, né? Enfim, e a gente tem uma série de questões aqui associadas e é bem bacana da gente visualizar, tá? Bom, gente, é isso. Finalizamos, então, aqui mais um vídeo. Espero que a gente tenha conseguido aqui chegar ao nosso objetivo, né? Cumprir o nosso objetivo de fazer vocês entenderem um pouco mais sobre as séries estatísticas. E até a próxima.